bate-papo hoje é sobre educação, um direito seu de verdade. Porque a própria LDB fala que a educação deve continuar ao longo da vida. Mas o bate-papo meu é sobre mitos e verdades que falam sobre quando eu atuei como secretário de Educação. Primeiro mito, o Cipriano fez a lei contra as rejais. Olha, isso é um mito, gente. Essa lei ela foi criada em 2017 e eu fui secretário de 2013 a 2016. Então essa lei não foi criada por mim, tanto que eu não posso fazê-la como vereador e nem como quando fui secretário. Ela foi criada posteriormente pelo então prefeito municipal, tá certo? E não foi criada por mim. Então não tem essa história de que eu criei a lei contra alguma coisa nem nada. Outro mito, foi na época do Cipriano que as páginas educadoras que tornaram professoras voltaram por culpa dele. É outro mito. Houve uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade na época, em que foi tirado esse direito que havia sido dado anteriormente. A ADIM é uma ação direta de inconstitucionalidade que foi entrada por outras pessoas. E essa decisão é de 2012 e, conforme eu disse, eu fui secretário de 2013 a 2016. Então não estão imputando coisas que não cabem a mim. Mas as pessoas esquecem do que foi feito na época. Alguns direitos que nós demos para os professores. A Lei 300, que trata do estatuto, foi criada naquela época. A lei que trata do Sistema Municipal de Educação de Barretos foi feita também naquela época, porque não havia nenhuma lei a respeito. Era um monte de lei jogada para lá e para cá, juntamos e fizemos a lei do sistema. Nessa lei do sistema, o plano de carreira ficou bom. E algumas coisas, tudo foram colocadas pela gente. Hoje, por exemplo, você for fazer um mestrado, um doutorado, você tem direito, né? Você tem o direito de pedir afastamento com remuneração. Hoje, também, graças a essa lei, nós temos o professor de educação física na escola. Nós não tínhamos o professor de educação física concursado. Lembra disso? Na educação infantil, especialmente. Não havia isso, tá? Então, foi criada a figura com lei do professor de atendimento educacional especializado. Com lei, não havia lei para isso, o professor não era concursado. Os coordenadores pedagógicos hoje eram professores coordenadores indicados, são concursados, tá certo? Então, várias situações. Durante esses 3 anos e meio quase que eu tive como secretário, nós fizemos um computador para cada professor recebeu um notebook, tá certo? Outra coisa importante de ressaltar, que na época que fomos secretário, 26 unidades educacionais foram reformadas ou criadas. Temos a dos predinhos, né, que chama Luiz Espina, a do Santa Cecília, Elza Pita, e isso com recurso que buscamos foi buscado em Brasília, por mim, tá certo? Nós criamos a mãe comerciária que existe hoje com grande sucesso. Foram reformadas o CMEI Fernanda, Luiz Minaré, entre outras escolas, quase todas as escolas receberam uma reforma, tá certo? No Santa Cecília. Nós criamos o SEMEJA que atende as pessoas na EJA e também pessoas que não foram atendidas na época porque tinham alguma deficiência. Pessoas com deficiência estudam no SEMEJA. Nós criamos o Redescobrindo o Aprender, que atua com crianças com dificuldade de aprendizagem, tá certo? Nós criamos também o Melhor IDEB, que é um programa que existe até hoje e que funciona muito bem. Então, quando alguém trazer para você alguma história, alguma coisa, procure comigo a verdade para saber se é mito ou verdade. E se não acreditar em mim, procure na documentação para olhar todas as documentações que você vai ver, tá certo? Então, nós buscamos mais uma valorização. Hoje, no plano de carreira, o professor efetivo pode dar a segunda aula, pode pegar como rejai. Antigamente não podia, não deixavam. Um exemplo para os alunos, você se lembra que todos recebiam na primeira semana de aula o uniforme escolar, o material escolar, e nós implantamos o sistema ângulo de ensino? É bom lembrar para saber os mitos e verdades.